Sabe aquela multa de trânsito que a gente tem certeza que foi injusta, mas por algum motivo perde o prazo para recorrer? A sensação é de que não tem mais o que fazer, né? Bom, hoje a gente vai conhecer um princípio jurídico poderoso que pode virar esse jogo, mesmo quando o caso parece totalmente encerrado. Pois é. Para muita gente, a história acaba aí. Perdeu o prazo do recurso, a multa vira definitiva, os pontos vão para a carteira e pronto, tem que pagar a conta. Mas e se eu te disser que essa não é bem a verdade? E se existir uma outra saída, uma brecha na lei para reverter a situação? Imagina só a cena. Chega uma multa que você sabe que está errada. Pode ter sido um erro do agente, uma falha do sistema, não importa. Você sabe que não deveria estar ali. Mas aí, na correria do dia a dia, o prazo para recorrer passa batido. O processo é arquivado. Dá uma sensação de impotência, né? O que todo mundo pensa é isso. Caso fechado, assunto encerrado, a dívida existe, os pontos estão lá e fim de papo. Só que a verdade é que existe sim uma ferramenta jurídica que pode e deve reabrir essa discussão. E essa solução tem nome: autotutela. É um conceito que vem lá do direito administrativo e que pode ser a chave para anular esses atos que pareciam seu ponto final. Vamos entender direitinho como isso funciona. E aqui está o pulo do gato. Presta atenção. A autotutela não é só algo que a administração pode fazer, é um dever. O órgão público tem a obrigação de consertar os próprios erros, seja por conta própria ou, claro, quando alguém vai lá e aponta essa falha. E o mais interessante é que, apesar de ser um princípio antigo no direito, a aplicação dele em multas de trânsito é uma coisa relativamente nova. E o que isso significa? Que é uma ferramenta tão poderosa que até as próprias autoridades ainda estão se acostumando com ela. Certo, a ideia é ótima, mas como é que isso se traduz para a vida real? Vamos dar uma olhada na base da lei e em como esse princípio pode ser usado para anular de vez uma penalidade de trânsito. A base para tudo isso está na Lei 9.784. O artigo 53 é cristalino. Ele não fala que a administração pode anular, ele diz que deve. A palavra é essa, deve. Ou seja, se o erro de legalidade for comprovado, a anulação não é uma escolha, é uma obrigação. E aqui é importante a gente entender a diferença, tá? Não estamos falando de revogação. Revogar é quando a administração desiste de um ato que era válido por uma questão de conveniência. O que a gente está falando aqui é de anulação, que é quando se reconhece que o ato já nasceu errado, ilegal. Por isso, ele tem que ser invalidado desde o começo, como se nunca tivesse existido. Na prática, o processo é mais simples do que parece. O primeiro passo é o mais importante: achar um erro claro na multa. Um exemplo clássico é a notificação chegar depois dos 30 dias que a lei manda. Com esse erro na mão, o segundo passo é fazer uma petição de autotutela e protocolar direto no órgão de trânsito. A partir daí, eles são obrigados por lei a reanalisar o caso. Bom, tudo isso parece muito bom na teoria, né? Mas a pergunta que realmente importa é: na vida real, os órgãos de trânsito aceitam esse tipo de argumento? Vamos ver alguns exemplos concretos. Essa é a pergunta de R$ 1.000.000, não é mesmo? Não adianta nada ter um princípio jurídico lindo no papel se ele não funciona no mundo real. Será que a Polícia Rodoviária Federal, o Detran, o órgão da Prefeitura, será que eles levam isso a sério? A resposta pode surpreender. E a prova está aqui. Este é um caso real contra a Polícia Rodoviária Federal, que a gente sabe que é um dos órgãos mais rigorosos do país. A petição de autotutela foi feita e olha o resultado: deferido. Simples assim. A multa foi anulada. E não é só lá na esfera federal, não. Olha esse outro exemplo aqui, de um pedido que foi aceito por um órgão municipal. Isso só prova que o princípio da autotutela vale para toda a administração pública, não importa o tamanho. E mais um caso de sucesso para conta. Essa repetição de respostas favoráveis deixa bem claro que não estamos falando de sorte, nem de um caso ou outro isolado. É uma estratégia jurídica sólida que, quando bem feita, apontando o erro da administração, simplesmente funciona. Então, o ponto central é esse. A autotutela é uma verdadeira janela de oportunidade. Ela aparece em situações que antes pareciam não ter mais saída. Um verdadeiro beco sem saída. As vantagens são bem claras. Primeiro, é um processo administrativo, não precisa de advogado, de entrar na justiça, nada disso. Geralmente, uma única petição bem fundamentada resolve. E o mais incrível, funciona para processos que já foram finalizados e arquivados, ou seja, abre uma porta que parecia trancada para sempre.
E o custo disso? Bom, a fonte que a gente pesquisou aponta que um especialista cobra, em média, uns R$ 500 para elaborar uma petição dessas. Se a gente comparar com os custos de um processo judicial, é um valor bem mais acessível, não acha? E atenção, isso aqui é crucial. O princípio da autotutela não serve só para multa de velocidade. Ele pode ser usado em qualquer processo punitivo de trânsito. Pode ser para reverter uma suspensão da CNH, uma cassação e até mesmo cancelamento da permissão para dirigir. É bem abrangente. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A autotutela no trânsito nos lembra de uma coisa fundamental. O poder público não só pode, como tem o dever de agir certo e de consertar os próprios erros. Isso nos faz pensar que outras portas fechadas na nossa relação com o Estado podem, na verdade, ser reabertas se a gente encontrar uma falha lá na origem. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de clicar no botão inscreva-se e ativar o sininho para não perder nenhuma análise nova.